Bom dia, bem-vindos à Saber Viver Lisboa TV. Hoje vamos dar-lhe a conhecer a astrologia. Como tal, viemos conversar com Pedro Louro, que é astrólogo. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Pedro, consegue-nos fazer uma introdução à astrologia? Portanto, em que consiste a astrologia? Com certeza. Portanto, a astrologia... Ou seja, há muitas maneiras de explicar e de falar da astrologia. Tentar ser assim o mais breve possível. A astrologia, acima de tudo, vai-nos falar sobre a relação dos vários planetas solares, ou seja, os planetas que habitam o nosso sistema solar e a relação que eles têm com o nosso planeta diretamente. A astrologia durante anos foi considerada a astrologia sideral, ou seja, o zodíaco, ou os chamados os signos, eram um conjunto de constelações através das quais os planetas e o próprio Sol, na perspectiva aqui da Terra, percorriam o seu caminho no céu. Esse caminho definiu uma rota, digamos assim, chamado o zodíaco. E chegou-se à conclusão, pelos antigos zodíacos estudando, que a posição do Sol e dos planetas, consoante essas constelações, tinham determinada influência na psicologia humana, no comportamento humano. Nos finais do século XIX, início do século XX, houve um astrólogo muito importante, chamado Dane Rudyard, que chegou à conclusão que a astrologia, mais do que ser sideral, ou seja, é uma astrologia tropical, ou seja, a influência direta não tem tanto a ver com as constelações que estão a milhares de anos de luz na Terra, mas sim, há uma influência realmente dessas constelações, mas que é muito menor comparado com o que se chama a astrologia tropical, que é a relação direta entre o nosso planeta Terra, que tem um eixo, que tem uma determinada inclinação, e a estrela que nos orbita, em torno da qual nós orbitamos, não é? Portanto, o Sol emite um conjunto de radiações tremendas de magnetismo e isso vai interagir com o campo magnético da Terra, com o campo magnético dos outros planetas. E nada é à toa. Então a relação, ou seja, cada planeta recebe energia solar e vai devolvê-la, catalisando-a, transformando-a numa energia com um padrão muito próprio. Ou seja, os planetas, de certa forma, não são mais do que representantes dos vários arquétipos da personalidade humana. Sim. E o mapa astral não é mais do que isso, ou seja, é uma fotografia, digamos assim, do céu, no momento do nascimento de um indivíduo. E o que faz é que a interação entre esses arquétipos, portanto, da posição dos planetas, vão formar ângulos entre si. Porquê? Porque o zodíaco acaba por estar dividido em 12 signos. Cada signo tem uma energia muito própria. E as estações do ano, de certa forma, também têm a sua energia, a sua linguagem própria. Vão definir nesses signos o signo que começa uma estação. Portanto, é uma nova energia criadora. A seguir, há um signo que leva essa energia, portanto, essa expressão criativa ao seu expoente máximo. Sim. E a seguir vem um terceiro signo que finaliza esta estação, ou seja, que transmuta essa energia, preparando-a para receber a estação seguinte. Por sua vez, são 4 estações distintas, ou seja, isto podemos associar aos 4 elementos, que são as energias vitais da astrologia, que é o que vai permitir a comunicação entre os vários signos, ou seja, as relações serem mais harmoniosas ou mais tensas. Então, no mapa astral, vai-se ler precisamente o conjunto, as tensões e as harmonias que existem dentro de cada indivíduo. É a psicologia humana. É a psicologia humana, precisamente. Portanto, a astrologia podemos dizer que é o ritmo cósmico, isto são palavras bonitas ou frases feitas, mas que é o ritmo cósmico pelo qual se rege a vida na Terra. E realmente a astrologia dá-nos a entender que nós, enquanto humanos, não somos apenas corpo, não somos apenas físico. Estamos aqui realmente numa escola, uma grande escola que é este planeta, que é este sistema solar. A escola é essa que nós temos aqui todos os cenários necessários, todas as influências necessárias para quê? Para podermos passar por várias situações ao longo da vida. Situações essas que nos vão ensinar a melhorar, a trabalhar essas tensões que trazemos dentro de nós. É o desafio, não é? São os desafios. Ao mesmo tempo trazemos ferramentas, digamos que são as coisas positivas ou harmoniosas que trazemos no nosso mapa. Portanto, nosso digamos, são potenciais, podemos dizer que são conquistas kármicas. Então, para concretizar, diria então que os principais objetivos, de facto,
de uma consulta astrológica passariam, assim, em termos de síntese, não é? Portanto, a pessoa de facto conhecer as suas harmonias, os seus potenciais e também as suas tensões e tudo o que importa trabalhar nesta vida. Exatamente. Portanto, a leitura, uma consulta da astrologia consiste justamente na leitura do tema. Portanto, a leitura do mapa astral, ou mapa natal, ou a carta natal, portanto, há vários nomes, tudo significa o mesmo. Ou seja, é a leitura do mapa natal, portanto, do BI astrológico dessa pessoa. Sim. Para quê? A leitura consiste realmente numa identificação desses padrões, podemos chamar padrões energéticos, padrões psicológicos, que vão definir aquela pessoa, quem ela é. Ou seja, vamos identificar como é que ela, com que padrões é que aquela pessoa se identifica. Exato. Com que áreas da vida é que aquela pessoa se identifica mais. Se é uma pessoa mais familiar, se é uma pessoa mais ativa, se é uma pessoa mais profissional, se está mais ligada ao serviço, à saúde, se à espiritualidade, se à religião, se ao mundo das ideias, se ao plano intelectual, ou seja, e vamos identificar os vários arquétipos da personalidade da pessoa, ou seja, como é que aquela pessoa sente, como é que a pessoa ama, como é que a pessoa tem noção de estrutura, como é que a pessoa tem noção da sua própria originalidade, ou seja, e vamos entender, vamos identificar como é que todos esses arquétipos vão trabalhar uns com os outros. Então, através de uma consulta astrológica, o astrólogo vai informar o cliente, vai identificar realmente esses mesmos arquétipos e vai identificar as tensões. Ou seja, que aspectos é que a pessoa precisa de trabalhar na sua vida, na sua psicologia, no seu comportamento, nas suas atitudes perante a vida, para se poder melhorar enquanto indivíduo. E lá está, para que é que nós precisamos de melhorar? Não é para agradar aos outros, é para sofrermos menos desafios, menos tensões ao nos relacionarmos com os outros. Porquê? Porque a astrologia vai identificar se eu tenho problemas emocionais, isso vai ser projetado nos meus relacionamentos. Logo, eu vou atrair pessoas, sejam os colegas de trabalho, seja logo desde a infância os irmãos ou os pais, seja o marido, a mulher, ou o namorado ou a namorada, que vamos atrair, que vão espelhar, vão refletir esse nosso comportamento. Para quê? Para que nós possamos trabalhar esses aspectos da nossa personalidade. Ou seja, todos os nossos relacionamentos são significativos, mesmo os mais dolorosos, porque são esses que nos permitem conhecermos melhor E aprender quem nós somos e trabalhar. Há pessoas que se queixam muitas vezes que mudam de emprego N vezes, mas que acontece encontrar sempre o mesmo tipo de patrão ou o mesmo tipo de colega que vai trazer o mesmo tipo de problemas. As pessoas não são vítimas, não são coitadinhas. Se nós atraímos sempre o mesmo tipo de problema, é porque realmente há um aspecto da nossa personalidade que nós não conseguimos identificar e que precisamos de trabalhar. Então estamos constantemente a atrair aquele tipo de problema, aquele tipo de pessoa na nossa vida, seja o tipo de patrão, seja o tipo de namorada, seja o tipo de colega de trabalho, etc. Vamos sempre atrair aquele padrão até podermos identificar aquilo que em nós é preciso ser trabalhado. A partir do momento que nós reconhecemos e aceitamos essa transformação, nós vamos simplesmente deixar de necessitar de passar por esse tipo de processo, por esse tipo de relacionamento. Então, passamos a ter relações harmoniosas com o patrão, deixamos de ter colegas de trabalho conflituosos, passamos a atrair um parceiro ou uma parceira em que já há harmonia. Porquê? Porque eu trabalhei a mim mesmo. Pois aí já faz toda a diferença, de facto. Pedro, sabemos também que, de facto, a astrologia apoia-se, quando há a realização de um mapa astral, a astrologia apoia-se na realização de cálculos, não é? Claro. Gostaria que me falasse um pouco, então, da metodologia subjacente à astrologia e, em concreto, à realização do mapa astral. Hoje em dia, graças ao grande advento dos computadores, hoje em dia todos os cálculos são efetuados numa questão de segundos. Porque há programas que permitem aquilo que anteriormente demorava horas a fazer o cálculo do mapa. Ora, a astrologia apoia-se fortemente no que hoje se chama astronomia. Se bem que até há cerca de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, não havia distinção entre as duas. Hoje em dia, grandes astrónomos da história da astronomia, como Kepler, Copérnico e até Galileu, eram grandes astrólogos da época.
porque uma coisa não estava dissociada da outra. Pois. Mas com o excesso, o exagero do racionalismo da humanidade, as ciências acabaram, esta ciência acabou por se separar em duas. Então criou-se uma astronomia, que a astronomia não faz mais do que medir e estudar o movimento dos astros sem um propósito aparente, enquanto que a astrologia vem, como do próprio grego, é o logos, quer dizer, o porquê das coisas, ou como na biologia, qualquer palavra que termina em logia é uma ciência que estuda o porquê das coisas. Então a astrologia estuda a razão de ser dos astros e tem como grande base a astronomia. E é através da astronomia que nós sabemos as chamadas efemérides, que são as tabelas que registram o movimento dos astros, nós vamos saber em que posições se encontram os planetas para podermos calcular os ângulos que vão ser harmoniosos ou atentos. Que vão interferir, de facto, com a psicologia da pessoa. Precisamente, porque o zodíaco é uma roda de 360 graus, portanto, 30 graus de círculo, não é? Que vai estar dividido em 12 fatias de 30 graus cada, que são os signos. Os signos não são mais do que o cenário onde se vai passar toda a atividade na vida da pessoa. Quando nós nascemos, os planetas estão em movimento e depois do nascimento da criança, os planetas continuam o seu movimento natural. E é esse movimento que vai criar o quê? Os chamados trânsitos, que muito erradamente se confunde com a adivinhação do futuro. São desafios potenciais, não é? São desafios e são oportunidades, ou seja, os trânsitos, os planetas em trânsitos, ou seja, o movimento natural dos planetas vão continuar a fazer esses ângulos com o nosso mapa natal, que fica como que impresso nas nossas células de ADN. Portanto, nós trazemos isso connosco. E até o cientista mais descrente ou mais cético não consegue negar, quando faz uma consulta de astrologia, porque como é que alguém consegue identificar os seus padrões psicológicos, alguém que não o conhece de lado nenhum. Porquê? Porque isso é algo que vem connosco e que está connosco. Está determinado. Faz parte da nossa aprendizagem, da nossa evolução neste mundo, nesta vida em que aqui estamos. E então os cálculos são muito importantes, precisamente, porque são a metodologia, portanto, digamos, a fita métrica com a qual nós medimos a posição dos planetas e as influências desses planetas sobre o mapa individual de cada pessoa. Portanto, há toda uma cientificidade subjacente à astrologia. Claro que sim, a astrologia não é uma definição, a astrologia é um estudo. Agora, a astrologia não se pode ser considerada uma ciência exata no que toca à interpretação. Porquê? Porque, como eu disse inicialmente, cada planeta, ao receber energia solar, vai transmutá-la, vai catalisá-la e vai retransmiti-la ou devolvê-la ao sistema solar. Então, é como se eu aqui estivesse a receber a energia daqui da campeonato, estivesse a receber a energia da entrevistadora e de outras pessoas que estão aqui à volta, que estão em posições diferentes em relação à minha pessoa. Fica um bocado imprevisível. Ou seja, eu posso receber a energia de quem me está a entrevistar porque está mais próximo de mim, mas também vou receber a influência das outras pessoas que podem de vez em quando comentar e falar comigo e que me chamam a atenção. E como isso tudo vai interagir, é que vai definir esse diálogo interno que está na psicologia de cada um. Ora, essa base da astronomia permite-me identificar precisamente onde é que se situa cada um desses planetas e de que modo é que eu vou, aqui no planeta Terra, receber a sua influência. Agora, essa influência compara-se muitas vezes como, porque cada planeta tem o seu arquétipo, tem a sua identidade psicológica. Conforme explicou no início. Exatamente. Então, compara-se muitas vezes essa influência como a água que desce na montanha. Ou seja, a água vai sempre encontrar o seu caminho. Se eu colocar uma barragem, a barragem vai encher de água até que acaba por transbordar. Ou seja, a água, ao descer a montanha, vai sempre encontrar o seu caminho. Então não se pode dizer, na previsão do futuro, digamos assim, nós podemos prever tendências. Porquê? Porque determinado planeta vai fazer um determinado ângulo aos nossos planetas natais, ao nosso mapa, e isso vai trazer determinado tipo de influência. Agora, como é que essa influência se vai processar? Não há como adivinhar. Porquê? Porque o futuro é um conjunto de possibilidades que depende das escolhas que nós fazemos hoje. Livre-arbítrio. Exatamente. Por exemplo, se eu fizer uma previsão de que há um aspecto, há um ângulo tenso que
que pode causar um determinado acidente na vida da pessoa, eu não posso dizer a ninguém que aquela pessoa vai ter um acidente ao atravessar a rua. Porque senão a pessoa fecha-se em casa e tem um acidente queimando-se na torradeira, por exemplo. Ou seja, porque é que há acidentes? Porque as pessoas andam mais nervosas, tornam-se mais distraídas, não prestam atenção ao meio em que vivem e logo ficam mais sujeitas a ter acidentes. Então, o alerta vem. Há que estar mais atento neste período da sua vida, porque pode haver algum tipo de acidente. Mas também tudo depende da evolução de cada um. São pessoas mais distraídas ou pessoas mais desligadas da vida ou não pensam antes de agir. Essas pessoas são mais propensas a ter acidentes do que pessoas que são mais cuidadas, que realmente aprenderam a tomar atenção ao meio ambiente em que vivem. Essas pessoas vão estar mais atentas. Logo, há menos probabilidade de terem acidentes. Pedro, diga-me uma coisa, em relação nessa sequência de explanação, sim, ótima, que está a ser de facto muito legível e fácil de interpretar, eu pressuponho que haja de facto cuidados, cuidados a ter, não é, na realização do mapa, nomeadamente quando se estuda e aborda as tais três grandes energias, portanto a do signo em si, a do ascendente e a da lua, verdade? Sim. O que nos pode dizer sobre essas precauções, de facto, na conjugação e no estudo, na aferição, de facto, dessas três energias que a pessoa traz consigo? Essas três energias são, digamos, o Sol representa a nossa consciência, o nosso centro, o nosso eu, a nossa identidade. Aquilo que sabemos de nós, não é? Aquilo que nós sabemos de nós, aquilo com o qual nós nos identificamos. Então, quando temos um Sol num determinado signo, nós identificamos com a energia desse signo, com o padrão de comportamento desse signo. Já a Lua representa o nosso lado oculto, o nosso lado inconsciente, a nossa criança interior, as nossas carências e necessidades, que nós nem sempre temos noção do que são. Então, nesse sentido, logo aqui temos uma polaridade. O nosso lado luz, que é o nosso lado consciente, e o nosso lado sombra, que é aquilo que nós desconhecemos de nós. E há que, logo aí, trabalhar como é que esses dois arquétipos vão funcionar, vão comunicar um com o outro. Há pessoas que têm muita facilidade em identificar as suas próprias necessidades. Portanto, há uma harmonia entre o Sol e a Lua no mapa. Portanto, consciente e inconsciente estão quase de mãos dadas. É isso? Exatamente. Portanto, se eu tenho frio, eu sei perfeitamente o que é que eu preciso de fazer para não ter frio. Se eu tenho sede, sei levantar-me, buscar um copo de água, levantar a minha sede. Agora, se eu tenho uma tensão entre estes planetas, ou seja, se eu não tenho consciência das minhas necessidades emocionais, afetivas, é o mesmo que, por exemplo, eu ter frio e fico a tremer de frio à espera que alguém repare em mim, porque eu nem sequer sei o que é ter frio, sei que estou desconfortável, não sei o que se passa comigo, tenho dificuldade em identificar aquilo que me traz desconforto. E isto passa-se tudo internamente. Quem está à volta nem sempre se apercebe. Então, essas pessoas vão projetar muito nos outros as suas necessidades, vão esperar que os outros venham satisfazer e colocar essas necessidades, esses vazios. Tem que partir sempre do próprio, conseguir identificar o que é que me faz falta, o que é que eu preciso. Portanto, logo aí há aqui uma polaridade. O ascendente vai marcar a trajetória de vida de cada indivíduo e assim, porque marca o início das casas astrológicas, portanto, a casa 1. As casas definem as áreas de influência na vida, dos campos de ação na vida de cada pessoa. Mas tem a ver com a personalidade também. Tem a ver com a personalidade, ou seja, o ascendente marca o início da casa 1, e a casa 1 tem a ver com o eu, com o modo de agir, o modo de se apresentar à vida, ao mundo. Portanto, é através do ascendente vai definir, vai filtrar, digamos assim, a visão que eu tenho do mundo e, por sua vez, o primeiro impacto que o mundo tem na minha pessoa. Antes de me conhecer mais profundamente e perceber que eu, apesar de ter aquele aspecto, aquela aparência de ter aquele comportamento imediato, eu afinal tenho uma outra energia, que é o Sol. Portanto, eu realmente, a minha verdadeira identidade, por vezes nem sequer se conjuga com a minha aparência, com o primeiro impacto que eu tenho no mundo. Pode ser um paradoxo, e isso muitas vezes, quando a pessoa tem consciência disso, pode trabalhar melhor. Acontece muitas vezes é que, por exemplo, se há uma harmonia entre o Sol e o ascendente, a pessoa identifica-se muito com aquilo que faz. Se há uma desarmonia, a pessoa nem sempre se identifica com aquilo que faz, ou seja, como o Sol também tem a ver com vontade, muitas vezes a pessoa age contra a sua própria vontade. Isso cria tensões. Isso é complicado, surgem conflitos. Portanto, lá está, surgem conflitos. Portanto, lá está, é necessário fazer um trabalho interno. A pessoa tem que se consciencializar em que
pode ou deve trabalhar a sua ação, pensar antes de agir,